Mas não houve nenhuma consequência pro MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é, me fale uma postagem do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labic. É só isso mesmo? Ele vai mandar um apelo de autoridade mesmo? É só isso? Não, ele vai explicar, né, o que tem nesse estudo, como que foi o método. Ele não vai falar só isso. O Arthur pedindo uma evidência, ele não vai falar só isso. Acabou. Pera lá, deixa eu só tirar uma dúvida, uma pergunta. É só isso mesmo? Você veio para um debate. Não é possível, mano. Você sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tô te fazendo um desafio e a sua resposta é, lê um estudo aí? Cara, desculpa, velho. Eu não tenho o que fazer, cara. Assim, isso aqui, desculpa, isso aqui. Não, sério, o cara tá pedindo uma evidência e o carecão ali tá mandando um argumento, um ad vericundiam, apelo à autoridade assim na lata, só isso. Leia um estudo. Sério que o cara não trouxe uma evidência? Meu pai amado. Muito ruim. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos assistir então isso aqui que vocês tanto me mandaram aqui no YouTube, lá no meu Instagram, analisando ali, analisa o debate do Arthur Mamãe Falei com o Álvaro do Meteoro Brasil, enfim, que o Arthur amassou o Álvaro, um monte de gente me falando e vamos ver o que é que está sendo falado aqui então no debate que aconteceu entre o Arthur, Mamãe Falei, e o Álvaro, tá certo? Aqui do Meteoro Brasil. Já me adianto aqui em dizer o seguinte para vocês. Na internet estava tendo muito corte, tá certo? Muitas pessoas assim, dos dois lados ali, tanto o pessoal do MBL quanto o pessoal mais de esquerda do Meteoro Brasil falando desse debate, cada um separando ali alguns cortes específicos que mais faziam sentido para o seu lado político, né? Só que da minha observação, tá certo? Honestamente dizendo do que eu pesquisei, aparentemente a opinião pública está negativa em relação a esse camarada aqui do meu lado, né? O Álvaro do Meteoro Brasil. O que eu pude constatar ali na aba de comentários dos últimos vídeos do Meteoro Brasil sobre esse debate, são várias pessoas ali indignadas, pessoas bravas com o Álvaro, pessoas de esquerda mesmo, bravas com o Álvaro. Você vê comentários em outros canais ali de esquerda que abordaram o assunto, né? O canal do Jones Manuel, enfim, outros canais aí que abordaram o assunto, pessoas de esquerda também incomodadas com o Álvaro, no canal do Luigi também, se não me engano. E na própria aba dos comentários aqui do vídeo do Vilela, né, do Inteligência Limitada, do podcast, se você for tanto na sua conta quanto numa conta ali em janela anônima, né, que em teoria seria a conta neutra, né, sem a interferência do algoritmo ou sem grande parte da interferência dele, você pode constatar muitos comentários negativos ou comentários negativos com milhares de curtidas direcionadas ao Álvaro, né, esses comentários direcionados negativamente ao Álvaro. Então parece que a galera está piroca das ideias com ele, né? Como o pessoal costuma falar na internet aí. Então, por que é que o Álvaro mandou mal? Essa foi a pergunta que muita gente me fez. Retoricamente, né, Vitor? O que você pode analisar de elemento retórico? E é isso que a gente vai falar então. Vamos começar a nossa análise com uma fala do Álvaro, ok? Se eu não me engano, ele está questionando o Arthur, a forma que o Arthur desempenhava ali, as atitudes dele, na Câmara Legislativa. Então vamos ver aqui. Decisório, sério, as decisões de São Paulo são tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe o plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada, aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Tá falando provavelmente das questões polêmicas do Arthur quando era deputado, enfim, teve todo aquele vídeo dele na época com os punhos em riste, né, que parece que foram para cima dele, enfim. Então, ele está aqui levantando, ele começa aqui nesse trecho que foi mandado pra gente, levantando negativamente a imagem do Arthur, né? Como na época quando ele era um servidor público, como uma imagem de crédito negativo, né? Baixa credibilidade. Então ele está minando a credibilidade do Arthur. Para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. Muito boa a frase, cara, muito bom. Usou o retorce o argumente, né? Usou uma proposição ali, né? Enfim, algo que o próprio oponente dele, no caso o Arthur, defende, que o Arthur é liberal, é Estado mínimo, e você tá lá sendo o Estado que tá atrapalhando. Cara, num primeiro momento isso aqui foi bem feito, tá? Aquilo é igual uma obra parada, aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar. Cara, usou um retorce o argumento aí, né? Usou a própria proposição ali, algo que o oponente defende, no caso o Arthur, contra o Arthur. Uma boa estratégia, né?
Mas percebam que ele tá minando a imagem do Arthur aqui, né? Não tá sendo discutido nenhum tema de governo, nem nada, tá? Aparentemente ele tá minando a imagem do Arthur. Pelo menos é assim que começa esse trecho que vocês me enviaram. Eu vou passar aqui por uma outra declaração que eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Eu não me... Tá com papéis ali, com as referências dele, ok? Eu não me esqueço. Eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele. E eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências, não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem, né? Mas ele disse, no dia da cassação de Arthur, ele relata: Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur. Você vê que a estratégia inicial aqui do Álvaro é trazer ali elementos de ethos, né? O ethos na retórica aristotélica clássica, a gente fala do ethos, pathos e logos. O ethos é a credibilidade do orador. Então, Álvaro, ele está trazendo algo, né? Uma figura que tem um ethos, né? Que tem um certo crédito, alguém que conviveu com o Arthur ali, profissionalmente dizendo. Ao mesmo tempo que ele está trazendo o ethos para o lado dele, né? Está trazendo uma figura de autoridade para o lado dele, o Álvaro, ele também está minando a autoridade do Arthur, né? Então, perceba que ele vai falar sobre a pessoa do Arthur. Ele começou falando sobre a pessoa do Arthur, que o Arthur se comportava mal ali na Câmara Legislativa, e continua agora reforçando isso com um relato, né? Usando um apelo à autoridade, né? Trazendo ali um relato, alguém que seria uma autoridade. Então ele está trazendo um ethos, né? A credibilidade para o que ele está dizendo e atacando a credibilidade do Arthur. É uma estratégia, então, de ataque pessoal. Se eu estou mirando na pessoa e não no argumento dela, é a famosa estratégia ad hominem, né? Estou mirando aqui, o meu foco é na pessoa e não no que ela está dizendo. Você quer aprender os estratagemas de Schopenhauer, como falar a palavra certa na hora certa para convencer qualquer pessoa, você precisa participar hoje mesmo da nossa formação em comunicação persuasiva. Lá você vai aprender as principais estratégias retóricas para gerar argumentos convincentes que vão encantar, persuadir as outras pessoas. Para você que está vendo esse vídeo, pode garantir a sua inscrição com desconto exclusivo clicando no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, se informe e se inscreva. Continuando nossa análise então. Determinado dia em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde, e depois? Como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Peraí, não entendi, desculpa. Eu respondi isso para ele... Veja, a declaração... Isso é um relato dele. A declaração do deputado Barros Munhoz, não é que eu falei isso. Acabei de me referir, foi dada durante a sessão da sua cassação no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão, né? E ele diz que em determinado ponto conversou com você, chamou sua atenção, disse que seus hábitos com seu celular, com seus vídeos não eram admissíveis e você disse, ok, mas como é que eu me elejo depois se eu não fizer esta bagunça? Arthur, eu não sou um homem dado a muitas formalidades, mas aquele espaço que você subverteu, ele tem uma razão para funcionar de maneira organizada, compreende? Ele está falando sobre os vídeos gravados. Perfeito, então o argumento do Álvaro, ele está aí, colocado, né, enfim... O Álvaro está deixando claro ali, minando a autoridade do Arthur, dando a entender que o comportamento do Arthur, profissionalmente, né, enquanto... um servidor público, era um comportamento inadequado, inadmissível, enfim, um comportamento ruim, minando a credibilidade do Arthur, né? Dando a entender que o modus que o Arthur agia era de utilizar o espaço ali da Câmara de maneira indevida, né? Como um circo, como um palco de confusão. Então, reduzindo a imagem do Arthur enquanto servidor público no seu passado recente, né? Como um mero agente do circo, né, da bagunça, alguém que promovia o circo e a bagunça. A evidência que ele traz é um argumento de autoridade, né? Ele está trazendo uma figura de autoridade e ele tenta trazer de uma forma a deixar idôneo, né? Olha, eu nem gosto desse político aqui, desse Robson Munhoz, eu não tenho nada com ele, não concordo, discordo de muitas questões dele, mas é alguém que conviveu com o Arthur. Então, ele tenta trazer ali uma fonte, em teoria, muito, muito importante. Olha como essa fonte é importante. Nem é alguém que eu gosto, mas é alguém que conviveu. Então, tentando mostrar como essa fonte é uma fonte de autoridade para minar justamente a autoridade, a credibilidade do Arthur ali. Um ataque à pessoa, né? Vamos ver se funciona isso aqui. Funcionar de maneira organizada, compreende? Ele está falando sobre os vídeos gravados no ambiente da Assembleia. Claro. Você toma como exemplo uma declaração do Barros Munhoz, que é tipo um Sarney de São Paulo.
O Arthur já começa, então, minando a autoridade da figura de autoridade que o Álvaro trouxe. E, inclusive, ele já começa fazendo ali a estratagema número 32 do Arthur Schopenhauer, que é você colar um rótulo, né, taxar negativamente algo na proposição do seu oponente, né? Então, ele está usando o Robson. O Arthur já fala assim, pô, você está citando um cara que é tipo um Sarney, né? Então ele já chega com uma taxação negativa, já invalidando a figura de autoridade que foi levantada ali pelo Álvaro, né? Eu incomodei muito esse cara, mas muito mesmo, inclusive... E agora o Arthur vai explicar o porquê que ele vai sustentar o porquê que ele coloca esse rótulo negativo. Isso é interessante. O Álvaro, ele simplesmente fala assim, olha, o fulano ali, ele é uma pessoa de autoridade porque ele conviveu com o Arthur. Ele dá uma justificativa muito rápida para dizer o porquê que esse cara é uma autoridade ali. Agora o Arthur vai tirar a autoridade dessa figura, desse Robson Munhoz ali na argumentação, e vai explicar o porquê, né? Ele vai apresentar justificativas, né, do porquê que esse rótulo ali, praticamente um Sarney, porquê que esse rótulo é válido, né? Essa é uma estratégia boa de demarcação verbal, né? Você demarcar o porquê que você rotula alguém de tal forma. Aí você vai trazer evidências, enfim. Mesmo, inclusive no dia da minha cassação, quando ele fez esse discursinho, você se embebedou do poder. Eu li ali alguns gastos do gabinete dele, né? Que ele gastou, eu não lembro agora, mas ele gastou tipo assim, 30 mil reais só com gasolina, né? Eu falei, claro, vamos ver quem é que se embebedou do poder, né? Você gastou mais de 30 mil reais só com gasolina, né, Baus Munhoz? Fui eu que cortei o teu aumento de 4 mil reais para você alugar carro, fui eu que cortei o seu auxílio peru e de todos os seus funcionários, né? Então, realmente, Álvaro, você pegou exatamente o espírito daquilo que incomodou essas pessoas. Tá, então o Arthur foi lá e eliminou a autoridade, né? Enfim, verbalmente ele vai lá e visa eliminar a autoridade dessa pessoa que falou mal dele ali, enfim, que falou contra a pessoa dele, né? E o que ela falou serviu pro Álvaro na argumentação, então o Arthur já tá eliminando a autoridade dessa pessoa. E não é por causa de vídeo vertical, porque tem um monte de gente que faz muito mais vídeo do que eu lá. Eu raríssimas vezes usei o meu celular na Assembleia e digo mais, os discursos mais vistos da história da Assembleia são meus, filmados pela própria câmera da Assembleia. Eu consigo imaginar por que um deputado com punho em risco chamando todo mundo de vagabundo e pois chamando cara, porrada, esse claro foi um dos meus discursos. A questão é, produz o que pro Brasil? Isso foi um dos meus discursos. E aí... Perfeito, ó. Você vê que o Álvaro, ele faz, inclusive, ele tem um aumento no tom vocal, um aumento no gesto, né? Ele faz os gestos de cima para baixo, o gesto de autoridade, estratégias para mostrar indignação. Provavelmente ele estava indignado de fato, né? Mas é interessante que ele reforça, né? Ele usa o que o Arthur está dizendo para reforçar, né? Claro que deu visualização ao seu discurso pela conta da Assembleia, enfim, claro que vai dar visualização, porque, claro, um deputado ali com punho em riste e tal. Produz o que pro Brasil? Isso foi um dos... Produz o que pro Brasil? Novamente, reforçando o discurso dele de que o Arthur, enquanto servidor público, não existe mérito, né? Produz o que pro Brasil? Produz o que para São Paulo? Então, sempre voltando para aquela linha argumentativa de que o Arthur, na verdade, promove circo, promove bagunça, né? De que o Arthur é resumido nisso. E de que não há mérito no serviço público, no Arthur como servidor público. Então, até então, a linha argumentativa dele, ele reforça isso. Os meus discursos. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, nesse caso específico, que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo? Você lembra o que aconteceu? Você lembra? Foi o deputado, eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar para se falar, para você parlar, no parlatório. Eu estou lá falando e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na... Essa estratégia que o Arthur faz muitas vezes ao longo do debate é uma estratégia muito boa. Eu não acho que ela chega a ser um retórcio argumente por si, né? Você usar a argumentação da pessoa contra ela, uma proposição específica, mas toda hora na argumentação do Arthur, e o próprio Schopenhauer vai falar isso, inclusive, né, nos 38 estratagemas, lembrando que Schopenhauer vai falar como vencer um debate e não como chegar à razão ou à verdade daquele debate. Então você pode vencer um debate mesmo não estando com a razão. Mas o Arthur usa uma técnica muito interessante, que ele sempre pesca uma ou outra fala do oponente dele que está debatendo com ele e bota ela no argumento dele de forma concordante. Então o fulano vai lá e fala, Arthur, você tem que respeitar aquele local ali, né? O local onde se tomam decisões sérias. O Arthur vai lá e fala assim, justamente, você estava lá no local falando, né? Um local para parlar, o parlatório, como você mesmo disse, um local de decisões sérias, e o cara vem querer me remover na porrada. Então o Arthur sempre ele pesca falas da outra pessoa e coloca na argumentação dele como dando a entender que aquela pessoa, né, o oponente, está concordando com ele. Justamente isso que você falou, isso que você falou é justamente o que eu estou dizendo e blá, blá, blá. Então é uma estratégia muito, muito, muito interessante. Mostrar publicamente, né, para o público que está acompanhando o debate, que até o seu oponente concorda com você, né? Uma estratégia muito interessante. Fala no lugar onde você mesmo disse que é um lugar para se falar, para você
Parlar, no parlatório. Eu estou lá falando e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso. Ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim. Ele sai do plenário e vem me dar porrada, inclusive no vídeo. Dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás. Em nenhum momento eu vou pra frente. Vamos ver o que o Arthur tá falando, se faz sentido. Tô com o vídeo aqui aberto, vamos ver. Ele sustenta que naquele momento, então, ele arma o punho porque a pessoa veio na direção dele. A outra pessoa ali, enfim, veio na direção dele e que ele estaria, então, reagindo e não agredindo ativamente. Ele estaria reagindo. E não, então, o Arthur está, primeiro, justificando, né, demarcando ali, dizendo, olha, você falou dessa situação de punhos em riste, deixa eu esclarecer o que foi. Então, ele está fazendo uma demarcação, tá certo? Demarcando verbalmente para que não fique ali um espantalho, né, uma falácia do espantalho. A pessoa vai lá e fala assim, você é o cara que levanta o punho em riste para fazer algazarra. Fala, você falou do punho em riste? Deixa eu te explicar o que foi isso. Então ele tá ali demarcando o argumento dele para que não seja feito o espantalho dele. E o Arthur fala assim, vamos ver então. O fulano, na verdade, fala assim, o fulano veio na minha direção e então eu levantei o braço e você vê que eu vou para trás. Vamos ver se é exatamente isso que o Arthur tá dizendo. Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem aqui. Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Aparentemente isso é mesmo. O sujeito vem... Ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem aqui. Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja... O sujeito vai pra cima dele, né? Ele arma ali o punho e vai pra trás. Mas ele também fala, vem. E, inclusive o próprio Álvaro falou, você fica provocando, enfim. Polícia militar, gostaria de chamar... Mas de fato, a iniciativa não parte do Arthur não, tá? No que ele falou, ali que ele diz que o rapaz que vem pra cima e ele vai pra trás, isso se confere aqui, checando o próprio material, né? Não tem muito segredo não precisa ir muito longe. Voltando por uma coisa que você falou, né? Que você falou, não confie no que o Arthur falou, e eu vou pedir aqui, você quase que exigiu um jornalista, né, profissional para vir aqui checar os fatos, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou jornalista profissional. Eu vou ter que responder tá aqui a minha carteirinha, tá? Profissional para você. Qualquer um vai no Ministério do Trabalho e registra. Então você está Tá, então o Arthur tá trazendo ali uma evidência, né? Estão fazendo um apelo ao Logos, estão trazendo uma evidência, enfim, um certificado ali, mostrando que ele é jornalista. Você está desrespeitando, tá aqui a minha carteirinha, tá? Profissional para você. Qualquer um vai no Ministério do Trabalho e registra. Então você está desrespeitando todo... O Álvaro faz a mesma estratégia do Arthur, né? Quando o Álvaro mencionou o Robson Munhoz, o Arthur removeu a autoridade e credibilidade do Robson. O Álvaro faz a mesma coisa agora, o Arthur apresenta a carteirinha de jornalista para dar a entender que ele tem a credibilidade de divulgar a notícia, e o Álvaro faz um comentário a remover a autoridade e credibilidade dessa carteirinha que o Arthur está demonstrando. Então, um apelo à autoridade, aí o outro tenta minar a autoridade. Apelo à autoridade e tenta minar a autoridade, né? Estratégiazinha assim, dá no saco, né? O mundo que você quiser, tudo bem. A gente pode ter. Tá bom, mas tudo bem, eu sou jornalista profissional. Agora sim, eu vou pedir para todo mundo que está em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo sem fundo eleitoral. Fui o deputado mais econômico da Lesp, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei 0 de verba de gabinete. Passei 3 projetos de lei em menos de 3 anos, performance bond, autorização do Estado comprar vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho. Foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou R$92 mil em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de R$4 mil para a verba de gabinete com o deputado. Barrei o contrato de publicidade da Lesp com R$30 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei auxílio Peru de R$10 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei a proibição do Pix que outro grande figurão da casa queria passar, né? E indiquei, a indicação foi minha e a pressão foi minha da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço para que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, e o Álvaro com certeza vai aproveitar isso para
tentar ganhar o debate. Então o Arthur ele cita uma série de aparentemente evidências e fatos, né? Pede ali publicamente, faz um apelo público para que as pessoas chequem aquilo, né? O que confere a ele, inclusive, uma grande autoridade, né? Porque você tende a levar muito mais em conta a autoridade quando a pessoa se coloca na prática, né? O famoso skin in the game, né? Como dizem aí popularmente. Então ele tá botando a pele dele na reta, né? Tá botando a pele dele no jogo. Diz, eu vou falar uma série de coisas aqui. Se for mentira, vocês podem falar no chat agora. Aparentemente, tá? Isso não foi mencionado no chat, não teve ali pessoas dizendo é mentira, tá aqui a evidência mostrando que é mentira. Até porque isso não aconteceu e não gerou essa conversa no podcast. Então, assim, não tô dizendo que, tudo que o Arthur disse é verdade, mas, novamente, para gerar convencimento no público, a estratégia dele foi muito funcional, muito forte, uma estratégia impactante e não teve resposta. Não teve um movimento ali no chat das pessoas dizendo que o Arthur estava mentindo, trazendo evidências que refutassem o que ele acabou de dizer. E perceba que tudo que ele falou desmonta, né, a narrativa que o Álvaro estava trazendo de que o Arthur, na verdade, como servidor público, não teve nada de bom. Se resumia a baixaria e a polêmica. E o Arthur vai lá e traz uma série de evidências minando, né, o que o Álvaro falou e trazendo a autoridade dele, né, levantando o ethos dele, a imagem dele, a credibilidade dele como um orador, né, para estar ali discutindo nesse momento. E ele faz ainda além que ele se coloca em risco. Ele fala, olha, se for mentira, podem me apresentar evidências aqui que vão me refutar e tal. E isso não acontece. Essas evidências não são apresentadas. Então fica mais difícil, porque um lado ali tá só falando, né? Ah, você não presta, você é só baixaria, você é só punhos em riste. O Arthur fala, olha, eu fiz isso. E se for mentira, eu quero ver alguém no chat agora, pesquisando na internet, dizendo que é mentira. Aí o pessoal não pesquisa, não coloca ali na hora no chat. A interpretação que fica na cabeça do público, tá? Estamos falando de retórica aqui. A interpretação que fica na cabeça do público é: o Arthur está cuspindo evidências e exigindo evidências, e o Álvaro está cuspindo a narrativa. Você consegue perceber? Essa é a impressão que fica na cabeça do público, e o público sempre vai se apegar naquilo que parece mais concreto. Não que seja verdade e não que de fato seja concreto, mas aquilo que aparente ser mais concreto. A postura do Álvaro está muito afetada, na minha opinião. Ele está fazendo expressõezinhas ali, expressõezinhas de desprezo. Enfim, vamos ver agora que o Arthur tá pedindo evidência o que ele vai falar, né? Vamos lá. Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui a essas alturas, mas vamos lá. Se ele fosse... Você veio aqui de bobo, então. Você vai fazer o quê aqui? Foi debater pra quê? Você fosse se eu perder comigo. Peraí, Arthur. Desculpa. Se você fosse listar... Puta coisa de menino, né, velho? Meninagem do caramba. Desculpa. Se você fosse listar as vezes nas quais você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. 0. Estratégia interessante, né? Ele tenta responder a lista positiva que o Arthur fala. Ele não disse que aquela lista é mentira. Perceba que ele não fala é mentira, Arthur, porque o item 4 da lista que você citou aí é mentira, porque tá aqui a evidência, acabei de pesquisar rapidão aqui. Então ele não responde a lista que o Arthur disse, né? Então fica pior ainda, porque parece, a sensação que fica é que tudo que o Arthur disse são evidências reais, factuais, e o Álvaro não sabe como refutá-las e ele vai pro outro lado. Bom, já que não dá pra dizer que o que você falou é mentira, as coisas boas que você falou é mentira, vamos falar que tem mais coisa ruim então, não é? Enfim, como se um erro invalidasse um acerto. Uma estratégia maluca do Álvaro, cara. Assim, não vai dar certo essa estratégia. 0. Vias de fato, gritaria. Se fosse listar as vias de fato, gritaria, as vezes que você se envolveu em confusão, a lista seria muito maior que as coisas boas que você fez, né? Algo mais ou menos assim. A sensação é que fica essa, né? A lista seria bem mais longa. 0. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. O Arthur é bom de retórica. Ele tem uma retórica boa. Perceba o que o Álvaro fala e como que o Arthur ressignifica o que o Álvaro falou. O Álvaro está dizendo sobre confusão. Mas o Álvaro não diz objetivamente. Se fosse citar as vezes que você bateu em alguém, as vezes que você, Arthur, agrediu alguém, a lista seria muito maior. O Álvaro não fala isso. O Arthur ele é muito bom de retórica, cara. Se meteu em confusão. O Álvaro tá falando em se meter em confusão. Quais? Você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. 0. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Perfeito. Então o Arthur vai ali pro uso das homonímias, né? Como o Arthur Schopenhauer diz. Você pegar aquilo que é falado e procurar por certos sinônimos, né? Uma argumentação é falada, eu procuro por certos sinônimos. Alguém fala assim pra você: Vitor, você se envolveu muitas vezes em discussões
em polêmicas. E seria uma lista muito grande. E aí eu viro e falo assim, isso é mentira, zero, me fala uma vez que eu agredi alguém. Perceba que eu usar a palavra confusão, tudo bem, é uma palavra abrangente, mas eu não estou dizendo objetivamente que você agrediu alguém. Confusão pode ser qualquer coisa. Confusão pode ser uma confusão ali, sei lá, alguém tá com a música alta e você não tá conseguindo conversar e alguém fica incomodado. Isso é uma confusão. Confusão também pode ser uma situação de agressão, enfim. O Álvaro usa ali uma palavra abrangente, o Arthur aproveita para ressignificar o sentido daquela argumentação. Olha, você já se envolveu várias vezes em confusão. Nunca me envolvi em nenhuma. Me fala uma vez que eu agredi alguém. O Arthur ele já ressignifica, né? Já vai ali para uma homonímia argumentativa, né? Pega palavras parecidas e usa ali uma que favorece ele, porque até onde eu sei realmente não existe nenhuma evidência, né? Nenhum registro do Arthur ter partido para agressão de alguém enquanto servidor público, até onde eu sei, né? Mas o Arthur faz isso muito rápido, né, cara? Pra você ter essa frieza e fazer isso na hora, o Álvaro deveria ter se preparado melhor, cara, assim, muito mal preparado, tá tomando um sacode bonito aí. Bem mais longa. Zero. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. E perceba que o Arthur já vai direto pra questão da evidência, né? Ele se apoia muito nessa argumentação, né? Me fala uma vez aí, me traz uma evidência de quando eu agredi alguém. Então, parece que tudo que a pessoa fala é mentira. Olha que interessante a estratégia do Arthur. O Álvaro vai falar assim, você se envolveu sempre em muitas confusões. Me fala uma que eu agredi alguém. Zero. É uma estratégia muito, muito interessante. Uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Pessoal, não fujam de objeções, tá? Quando aparece a argumentação assim, não fujam. Você ignorar a objeção igual o Álvaro tá fazendo é muito ruim. A pessoa vai, me fala uma vez que eu agredi alguém. Você pode responder qualquer coisa, não ignore. Aristóteles, ele mesmo já condenava, né? Nos tratados sobre retórica, enfim, no tomo 1 você tem lá. Pra você não fugir da objeção. Porque além disso ser errado, argumentativamente falando, isso deixa uma má impressão para o público. Então não fuja de responder uma objeção. A pessoa perguntou, responde, mesmo que sua resposta seja inconclusiva. Mas não fuja de responder, porque isso é percebido como medo, como uma estratégia capciosa. Você está tentando, não está querendo lidar com a situação de forma direta, está se afastando, né? Tá esquivo ali e tal. Não façam isso que o Álvaro fez, não. Isso aqui é muito ruim. Isso passa uma imagem muito fraca como argumentador. Zero. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel aí. Nossa, você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel. Tá vendo como ele sempre usa um elemento da pessoa contra a própria pessoa? Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel. Então ele pega algo da própria pessoa e joga de volta, né? Tem sempre esse sentimento de retorce o argumento, né? Ele tá sempre pegando o argumento da pessoa e jogando de volta, retorcendo e jogando de volta na pessoa. Uma estratégia muito interessante de argumentação. Você provoca. Toma um pescotapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. O Álvaro tá tremendo, mano. Sai esperneando. Dá pra ver pelo queixo dele aqui uma leve tremedeira. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. O Álvaro tá bem pau da vida aqui, cara. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que então bater. Tá bom, você quer... Você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso. Aí ele vai pro deboche. Novamente, você vê, é a mesma coisa que ele fez agora há pouco com a lista que o Arthur apresentou. O Arthur apresenta uma lista de coisas boas, né? Que aparentemente são verdades, né? Pelo menos é citada como verdade e o Álvaro não refuta ali na hora, né? E o Álvaro, ao invés de refutar essa lista de coisas, fala, mas a lista de coisas ruins é ainda maior. Então quer dizer que a lista de coisas boas é verdade. Tá vendo como fica entendido que é verdade? O público vai lá falar, então tudo que o Arthur falou de lista boa, das coisas boas que ele fez naquela lista, tudo é verdade. O Arthur vai lá e fala assim, eu não agredi ninguém. Aí o cara fala, mas você apanha. Então, novamente, tudo que o Arthur postulou agora, que ele nunca agrediu ninguém, fica como verdade. Muito ruim a forma de responder, viu, Álvaro? Tá sendo pego aí na questão de evidência. Muito ruim. Não entendi por que não colocaram, de repente, um Jones Manuel, né? Uma outra pessoa pra debater com o Arthur, porque, olha, tá sendo bem lamentável a figura do sujeito aí. Quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza, eu me presto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu revide? Com metade então tá, disso. eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo, expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho e falar, irmão, vem cá.
eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso... Ele faz ali um apelo à emoção. O apelo à emoção, ele faz muito sentido, como eu sempre falo, mesmo se você estiver dizendo a verdade, ou se você estiver querendo enganar ou manipular, o apelo à emoção, ele sempre funciona quando você tem uma argumentação sólida, uma argumentação que ela vai ali ganhando a confiança do público, vai gerando a simpatia com o público, e aí após isso você usa o apelo à emoção. Se você já começa com apelo à emoção, quando eu era uma pessoa pobre, que não sei o que, e aí eu comia calanguinho, isso geralmente vai ser visto mais como piada pela maioria das pessoas. Agora, se você vem com uma narrativa ali, uma argumentação convincente, e depois usa o apelo à emoção, aí ele fecha com muito mais impacto, gera muito mais crédito na pessoa, que nem o Arthur fez agora. Ele veio respondendo às objeções do Álvaro, colocando o Álvaro contra a parede, pedindo evidência, o Álvaro não entregou nenhuma, ele veio então ganhando na argumentação, e aí ele polvilha, né, no final da argumentação dele com esse apelo à emoção que funciona corretíssimo, né? Funciona muito bem, gera um impacto muito positivo. Você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra... Tá tremendo mesmo, isso é verdade. Aí tá aí, ó, para na expressão de desprezo, tá vendo? É isso que eu tô dizendo. E aí ele fica lá... essa expressãozinha de desprezo. Isso demonstra muita imaturidade, cara. Muita falta de preparo retórico. Veja bem, isso não quer dizer que o que o Álvaro tá dizendo é mentira, ou que o Arthur tá falando é verdade, ou que o Arthur tá dizendo é mentira. Quando a gente fala de retórica é simplesmente a arte da comunicação persuasiva, é você conseguir convencer os outros. O Álvaro, ele tem uma retórica muito fraca. Comparada com a do Arthur, a retórica dele é fraca. Uma coisa é você falar um videozinho no seu canal, né, pra sua bolha, pra sua base. A outra coisa é você fazer uma postagem no X, o antigo Twitter, pra sua bolha, pra sua base. Agora, quando você tá no tete a tete, quando você tá de frente com a pessoa, você tem que ter uma boa retórica, você tem que saber argumentar, tem que saber invalidar o argumento do outro, tá certo? Senão você não vai gerar convencimento e vai ficar conhecido como uma piada, né? Como um motivo de chacota, né? Como alguém que queimou a imagem da esquerda, como é o caso da galera que tá falando do Álvaro. Agora, o sujeito foi lá pra estragar a imagem da esquerda na internet, pra dar palco pro Mamãe Falei, reviveu o Mamãe Falei e tal. Cara, infelizmente isso pra quem é de esquerda, você que é de esquerda e acompanha meu canal, tá? Se é que existe alguém aí de esquerda que acompanha meu canal, a galera tá fazendo piada hoje com vocês, né? A galera, pra vocês verem, por exemplo, o Mamãe Falei se destacar, deve ser algo muito ruim. Isso é culpa do Álvaro, cara. É a má argumentação dele, né? A má capacidade retórica dele que gerou brechas pro Arthur, Mamãe Falei, conseguir ali escalar com uma boa argumentação, com uma boa retórica e ganhar um destaque positivo, tá? Então, vocês deveriam estar muito mais incomodados com o Álvaro do que com o Mamãe Falei, tá? Minha opinião, se você é de esquerda e acompanha o Metaforando. Próximo tópico, então, eles vão falar sobre Marielle Franco. Me permita voltar aos meus papéis, porque eu vou mostrar que tem mais alguém que concorda comigo. Bom, mais alguém que concorda comigo, ele já está fazendo ali uma insinuação e argumento de autoridade. Existe uma pessoa que concorda comigo, em teoria essa pessoa deve ser alguém importante, senão ele não citaria ela. Então, ele já insinua que vai trazer mais argumento de autoridade. Vamos lá. Desde sempre. Deixando claro, o argumento de autoridade não é uma falácia por si. Só que ele é fraco quando ele é a sua única estratégia retórica. Quando você só tem um argumento de autoridade, você fica parecendo um bebê chorão desamparado. A minha mãe falou que isso aqui é verdade, meu pai falou que isso aqui é... Você fica sempre clamando ali uma autoridade, né? Você fica parecendo um bebezinho chorão puxando a saia da mãe. Não é ruim trazer um argumento de autoridade. O ruim é quando ele é sua principal ou sua única estratégia, tá certo? Então vamos lá. Ou desde quase sempre, o MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos, e aí eu vou chegar na resposta que o Arthur está me demandando. Então lá por 2018, tinha eleição, a coisa ficou feia para o MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda... no mesmo março, hein? Um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake. Eu tenho um problema muito sério, só uma opinião pessoal, eu tenho um problema muito sério com essa questão, com esses predicados assim, sabe? O estudo inteiro, seríssimo. Quer dizer que o estudo, assim, esse é um predicado muito ruim, na minha opinião, essa ideia de querer... algo é muito científico. Não, ó, tem coisa que é menos científica, não, tem coisa que é... ou aquilo passou
no rigor científico, né? Foi pesquisado e validado no método empírico ou não foi. Essa questão, esses cognatos, assim, né? Olha, é muito científico, é muito sério esse estudo. Esses cognatos, eles são extremamente problemáticos e eles têm uma função retórica, na minha opinião, porca. Seria muito mais válido se ele fosse lá e explicasse que estudo seríssimo é esse, como que foi feito, como que foi o modo, né? O método que foi feito esse estudo. Não, eu vou lá e falo assim, vou lá e venho com esse pressuposto. Olha, é um estudo seríssimo. Seríssimo, que comprovou que o MBL divulga fake news. Essa forma de você predicar a questão estudo, seríssimo. Novamente, você está clamando a autoridade do estudo, você clama a autoridade de alguém que concorda com você clama a autoridade do deputado Robson Munhoz, você clama a autoridade do estudo. Aí a hora que para poder justificar do porquê que esse estudo tem autoridade, você fala que ele é seríssimo, sabe? É uma estratégia, na minha opinião, uma estratégia de bebê chorão. Tá chorando assim, olha, mas a minha mãe disse, meu pai também, minha tia também. Pô, bicho, explica aí como que foi feito, né? Faz uma síntese lógica das suas fontes, das suas evidências, não se apega apenas na autoridade delas. Dilui elas nos seus comentários, para que isso fique mais evidente pro público, porque o público possa seguir isso e possa concordar com você também, né? Porque senão você fica parecendo que você tá cuspindo uma pá. Inclusive, quem falou isso foi um pessoal seríssimo. Pô, cara, é muito tosco, sabe? É tosquíssimo. Pagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, hein, um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle Franco. Muito bom a pausa, né? Um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL à produção de fake news de Marielle Franco. A voz fica até mais tensa, uma coisa meio radialista, mas o substrato do argumento é ruim, é um apelo à autoridade. Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC. Blá, 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 é alguém fodão, é alguém importante, blá, 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 mais argumento de autoridade. Da Federal do Espírito Santo. E eu não tô dizendo que não seja autoridade, tá? O problema, como eu falei, é quando a sua única rota de fuga é: isso aqui é uma autoridade, rapá. Sabia que os caras são foda? Pode confiar, os caras são foda. Acredite neles. Essa é a mesma vibe do é verdade o que eu estou dizendo, pois eu sou o PhD. Minha querida. Me explique aí quais são as suas evidências especificamente, onde que elas fazem sentido. Né? É igual quando alguém vai me refutar. Você viu que uma PhD falou que o que o Vitor faz é pseudociência? Uma PhD, o que ela disse? Ah, nossa, ela falou que não dá para detectar mentira pela expressão facial, logo microexpressão é pseudociência. Que bom, porque eu falo há muito tempo, na verdade desde 2017, de que não existe expressão facial da mentira, de que não dá para detectar mentira pela expressão facial. Eu falo isso há 5 anos. No nosso primeiro vídeo sobre detecção de mentira, eu falo que não existe sinal da mentira. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você está mentindo ou você está falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. No nosso primeiro vídeo sobre expressão facial, eu falo que a expressão facial, eu não atribuo ela diretamente associada à mentira, mas sim, a expressão facial é apenas uma evidência de emoção. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Faça uma explicação do processo evolutivo, como que a gente chegou no ponto de ter reações emocionais antes da nossa fala, da nossa linguagem. Mas claro que tudo isso cai por terra porque cai nessa maldita questão de usar os predicados em argumentos de autoridade. Olha, mas uma PhD disse. Seríssimo. Olha, uma PhD. Meu Deus, seríssimo. Eu falei que ela é PhD? Ela é PhD. A PhD tem PhD em PhD. E é seríssima. Seríssima. Coisa tosca, cara. Coisa tosca. Assim, minha sincera indignação. Essa argumentação, ela é tosca. Só que pra mim, tá? No meu entendimento, é pior quem compra essa argumentação. Porque assim, pior do que um cego querendo guiar a carroça é o tonto ou o grupo de tonto que sobe na carroça pra ser guiado pelo cego. Você entendeu? Sabe? Essa questão pra mim, ela é pior. Isso aqui não é brincadeira. Uau. Tá noticiado na Folha. Uau! Olha só. Autoridade. Mais autoridade, mais autoridade. Muito ruim, cara. Nossa senhora, que indignação que isso me dá. PIC da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Tá noticiado na Folha. Quem quiser ver a reportagem, tem um ponto aqui. Tem uma pesquisa muito bacana, né? Na verdade é um artigo filosófico. Ele é registrado por uma autoridade, olha só, pela doutora Susan Haack, tá? Uma filósofa, se eu não me engano, inglesa. Mas o que ela explica é muito interessante. Lá pelas tantas, o nome do artigo é 6 sinais do cientificismo, que é o que esse Álvaro, essa PhD aí, essa galera propaga é cientificismo, não é ciência, né? O cientificismo é você colocar a ciência como se ela fosse um deus. Colocar, por exemplo, a ciência no lugar da filosofia. Colocar a ciência para legislar sobre questões que ela não tem poder.
né? A ciência, sobre certas questões, ela de fato não tem poder. Se você não entende isso, você é uma vítima do cientificismo. Mas aí ela fala lá pelas tantas no artigo assim, né? Ela fala sobre algo que aconteceu ali, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, no século XX, na segunda metade do século XX, que as pessoas perceberam que quando elas colocavam certos predicados, como por exemplo, validados cientificamente, as pessoas, quando elas utilizavam isso numa propaganda, né, em alguma peça, alguma obra de texto ou audiovisual voltada para propaganda, aquele produto vendia mais. Então algumas disciplinas que não eram validadas, enfim, não eram associadas a ciências naturais, por exemplo, digitação, começaram a colocar no final a palavra ciência ou científico apenas para vender mais, para gerar mais engajamento com o público. Então, por exemplo, curso de digitação, né? A pessoa quer digitar, né? Enfim, datilógrafo, pessoa quer aprender a datilografar, mexer numa máquina de escrever. Aí colocava lá, curso de datilografia científica, curso científico de digitação. Bastava colocar esse predicado, nossa, esse curso é melhor. Por quê? Porque ele é científico. Mesma coisa que esse boçal tá falando. Olha, seríssimo, estudo seríssimo. Coisa não é brincadeira. É científico. Meu irmão, explica. Você consegue explicar o que é que foi o modus, ou como foi o método utilizado, como foi o grupo de controle? Você consegue explicar? Ou você só consegue cuspir predicados? Cara, que desgraça, bicho. Um bom caminho de entrada aí até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas? Página. Mas calma que isso... Tá. Na minha hora eu respondo. E aí vamos seguir adiante. Passa agora para esse 2024 e essa tendência, essa trend, MBL mais fake news no noticiário continua. Dessa vez com O Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele para confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto em campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro, com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei. Agora ele está fazendo o correto. Tá? Ele está citando uma autoridade que é o juiz, mas ele vai explicar o que o juiz disse e ele vai refletir em cima da fala. Isso é muito bom. O problema é quando você vai só cuspindo. Olha, um estudo seríssimo, que não é brincadeira. Disse isso. Como que foi o método? Vamos entender. O dado ele não é autoprobante. Mas está lá no artigo, está lá naquele estudo. Não, um dado ele precisa ser interpretado. Um dado ele não é autoprobante. Isso, inclusive, não sou nem eu que estou dizendo. Se você pega as matrizes do positivismo, né, que é o positivismo que vai causar a noção que acredito que, por exemplo, figuras como Álvaro tenha, né, do progressismo, por exemplo, né, o positivismo de Comte, enfim, Durkheim também, com base nesse positivismo que você vai entender que o mundo avança junto com a ciência, com a tecnologia, de que só a ciência pode melhorar o mundo, etc, etc e tal. Essa forma de pensar, ela literalmente diz pra você que um dado não é autoprobante. Não. Bom, a ciência descobriu esse dado, ele não é autoprobante, ele precisa estar ali imbuído em algum discurso social. Então não basta ele virar e falar, olha, Arthur, para te refutar basta ler o artigo. O artigo não é autoprobante, cara. Você precisa ali entender aquele dado e diluir ele na sua comunicação, senão você não sabe argumentar. Você é um papagaio que está repetindo palavras ali. Enfim. Sei tanto. Olha só, as palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Justamente por isso, espera-se cautela especial ao se pronunciar sobre temas relevantes nos debates públicos, a fim de não ofender os direitos de terceiros. Veja que legal, é um homem adulto dizendo para ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos, portanto, você deve agir com Muito bom. Aí, ó, agora ele diluiu a comunicação, o que o juiz falou e colocou na comunicação dele. Muito bom. E realmente um texto muito bom do juiz. Responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles, porque incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis às vezes, lá e tal. Eles estão tomando teu exemplo, Arthur. Aquelas suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube, isso aqui, Arthur, tá indo para essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê? Porque ele é adulto, Arthur. Vamos lá. 3 minutos. Essa parte foi boa na comunicação.
Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Realmente foi um erro meu, mas eu tô recorrendo e o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente. Poxa vida, como eu falei, o Arthur ele pensa muito rápido, cara. O rapaz aí, o Álvaro, ele tá dizendo assim, ele abre dizendo, o MBL é ligado a fake news. Não é de hoje, desde sempre, o MBL é ligado a fake news. Porque teve em 2018, divulgou a fake news lá, não sei o quê, aí ele cita Marielle Franco, agora em 2024 fake news de novo, né? Falou de um advogado, aí o Arthur tá sendo processado, blá blá blá, o juiz. Então ele chega no caminho de falar do juiz, ele vem construindo falando de fake news. E o Arthur fala, o próprio juiz que você citou não fala que eu menti. Porque fake news de fato é mentira. O que é uma fake news? Fake news é uma mentira, né? Fake. É falso, fake news, uma notícia falsa, uma mentira. Então o Arthur vai lá e faz o que? Ele pega novamente aquilo que o Álvaro falou e joga de volta na argumentação, concordando com ele. Tá vendo? Ó? O próprio juiz que você citou aí não fala que eu menti. Ele fala que eu preciso ter mais responsabilidade. Correndo, e o próprio juiz não falou que eu menti. Ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente, eu assumo essa parte. Novamente, ele já joga de volta na argumentação dele. Parece que tudo que o Álvaro falou no fim ainda concorda com o que o Arthur tá dizendo. Agora vamos falar aqui da Marielle Franco, e eu quero fazer uma timeline aqui, talvez se eu me estender um pouco, mas isso aqui eu acho que, do jeito que você começou o debate, você falou, isso aqui é a pergunta que vai fazer eu poder debater ou não. Se você tivesse dito sim... Eu vou te fazer um desafio aqui, e se você superar esse desafio, eu assumo que eu perco o debate. Eu perdi o debate e você me desmascarou. Então vamos lá. O que você fez? Não é pegadinha. As pessoas vão assistir ao vivo o meu desafio e vão dizer se eu estou enganado, se eu estou mentindo de alguma forma, e todo mundo tem a internet para checar as informações. O que aconteceu? No dia 28/8 de 2020, você soltou um vídeo chamado Tem Corrupção no MBL, e no segundo 05 você diz o seguinte, aspas suas. Em março de 2018, quando então a vereadora do PSOL Marielle Franco foi executada a tiros na região central da cidade do Rio de Janeiro, as fake news logo pipocaram nas redes sociais. Uma das mentiras dizia que Marielle tinha ligações com o tráfico. A página responsável por disseminar essa fraude foi a Ceticismo Político, comandada por Luciano Ayan, ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL. O texto, inclusive, foi compartilhado nas redes do próprio MBL, aumentando ainda mais o alcance. Depois, no dia 26/7 de 2023, portanto bastante tempo depois, você fez um outro vídeo intitulado O MBL continua apanhando na rua e está feliz assim, né, sobre o FSC. No minuto 4:40 você diz que o MBL é fascista e diz que o MBL tem a sua própria fábrica de fake news e gabinete do ódio, e cita novamente o caso da Marielle. Vamos lembrar a timeline, você que é um jornalista profissional, acredito eu, né? Vamos lembrar a timeline do que aconteceu. No dia 14 de março de 2018, a Marielle é brutalmente assassinada. No dia 16/3 de 2018, uma desembargadora, Marília Castro Neves, liga a Marielle ao tráfico. Eu tenho o comentário dela, eu não acho que é pertinente a gente ler, mas se você quiser a gente pode ler o comentário dela, ligando a Marielle ao tráfico. No dia 16/3 de 2018, às 21h05, aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Sabe quem dá o furo da notícia? Sabe quem? Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. A Mônica Bergamo dá uma matéria dizendo o seguinte... Tá vendo? Novamente, ele vai lá, pega o que o cara falou. Você citou a Folha agora, né? Falou, olha isso aqui, esse estudo da ABIC foi noticiado na Folha, dizendo que o MBL tá associado a fake news. Ele vai falar assim, você tá dizendo que foi o MBL que começou com essa questão da Marielle Franco, né? Espalhar essa fake news da Marielle Franco. Quem divulgou isso primeiro foi a Mônica Bergamo da Folha. Então, o Arthur fala isso. Eles pegam novamente algo que foi falado pelo Álvaro e joga de volta na cara do Álvaro, como se estivesse concordando com ele, com o que o Arthur tá dizendo, tá? O mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. A Mônica Bergamo dá uma matéria dizendo exatamente o seguinte, a aspas a manchete é a seguinte: desembargadora diz... E fala o que a desembargadora disse. No dia 16/3 de 2018, às 22h, a Veja solta a mesma manchete. Desembargadora, não sei o que, fala tarará de Marielle. No mesmo dia 16/3 de 2018, também às 22h, o MBL compartilha a página do Ceticismo Político, cuja manchete é: desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Aí eu deixo um desafio para você, porque quais foram as consequências disso depois? Tem uma matéria do dia 7/2 de 2019. A gente passou de 3
Não, tudo bem. Deixa eu concluir a timeline aqui. Desembargadora vira ré por falar que Marielle tinha envolvimento com o tráfico. Dia 3/3, o G1 diz STJ absolve desembargadora. E no dia 21/5, agora, o Extra solta uma notícia que a desembargadora ela foi suspensa por 90 dias. Portanto, houve consequências para essa desembargadora, mas não houve nenhuma consequência para o MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é: me fale uma postagem do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labic. É isso? É isso aí que o cara vai falar? Sério que ele vai meter um argumento ad verecundiam mesmo? Apelo à autoridade? É só isso mesmo? Postagem do MBL. Cara... Postagem do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labic. Meu pai. Acabou. Mano, é um eu não sei. Eu não sei, mas eu confio na autoridade do ABIC. Mas o que tá escrito no estudo? Olha, eu não sei, mas tá lá. Lê lá que tu vai saber. O Arthur tá pedindo uma evidência objetivamente clara ali, né? Olha, você tá dizendo que o MBL foi responsável por disseminar essa fake news. A gente reproduziu uma informação. E essa informação falsa não foi a gente que criou. Quem criou ela, né, da onde ela veio, foi da Mônica Bergamo, da Folha que você citou como uma referência de autoridade. Você tem alguma evidência do MBL falando sobre isso antes da Folha ter falado, da Mônica Bergamo ter falado? E o cara vai lá e fala, leia o estudo. Leia o estudo do Labic. Acabou. Pera lá, deixa eu só tirar uma dúvida, uma pergunta. Você veio para um debate. Você sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tô te fazendo um desafio e a sua resposta é, lê um estudo aí? Cara, desculpa, velho. Mas não tem o que fazer, cara. Assim, Não, realmente, é muito ruim, cara. Isso aqui, desculpa, isso aqui, eu vou te falar uma parada, irmão. Eu ouço que o MBL faz fake news sobre a Marielle há muitos anos. Sabe por que é bom debate? E sabe por que caras como o Cauê Moura, etc., não aceitam debate? Porque falar mentira pra frente de uma câmera é uma coisa, você falar aqui na minha lata é outra. Porque aí eu mostro esse desafio pra você, me fala uma, ó, todo mundo do chat, quantas pessoas tem assistindo aí, ó? 30 mil pessoas. Aí o Arthur vai lá e faz o apelo à emoção, né? Cresce o volume vocal, começa a falar mais alto, gesticula. Na hora certa, né? O apelo à emoção, ele sempre tem que vir depois de uma vitória na argumentação sólida. Enquanto você tá argumentando solidamente, panos quentes, né? Mantenha ali a tranquilidade. Depois que você consegue uma vitória, você pode ali extrapolar o apelo à emoção. Todo mundo do chat, quantas pessoas tem assistindo aí, ó? 30 mil pessoas. Acho uma publicação do MBL antes do dia 16/3/2018 às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio tá feito. Se você fizer, eu vou embora que eu perdi o debate. Vai Arthur, lá. você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, com o sindicato. Ele foge de responder. Pessoal, não façam isso. Você fugir de responder uma objeção é a pior coisa que tem, cara. É a chuva de dislike aí, cara. Da galera falando que o Álvaro foi ruim, foi lá envergonhar a esquerda, que o Álvaro e o Luigi tramaram contra a esquerda, enfim. Não façam, isso é a pior coisa. Afastamento verbal é uma das... me fala aí o desafio. Mesmo que a resposta fosse, olha, Arthur, eu vou te falar a verdade, eu não sei, tá? Eu não tenho essa fonte aqui agora. Mas é fato que o MBL pratica, sim, uma campanha de desinformação e aí você leva para outro lado. Agora, evitar responder a objeção é péssimo. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o... E vai pro ataque pessoal, vai pro ad hominem puro. Apelo à autoridade, seguido de ad hominem. Muito ruim, cara. Nossa, muito ruim. Com o Gil Diniz, com o sindicalista, com o aluno da escola, entendeu? E tá todo mundo errado. Ele é que tá certo. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labic, todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que está certo. Olha aí a falácia, o argumento ad populum. Tem um grupo de pessoas, a maioria ali está dizendo, né? Tem um grupo de pessoas ali seletas, a maioria está dizendo, a maioria dos jornais ali está dizendo, então deve ser verdade, né? Se a maioria, se a ABIC, né, que é o estudo ali, se o Globo, se sei lá qual outro, o El País, a maioria dos canais de mídia estão dizendo, a maioria está dizendo, então é verdade, né? É mais ou menos isso que fica subentendido. Esses jornais estão dizendo, mas o Arthur tá com a razão. Então você tá querendo invalidar por consequência, né? Uma invalidação por meio da consequência do argumento, mas clamando uma autoridade por meio dos números, né? A maioria dos jornais ali está dizendo isso. E aí sim, uma falácia ad populum, né? A maioria não significa que associados à verdade. Porque você poderia virar para esse senhor e falar assim, viu? Então, 2018, quando a maioria elegeu o Bolsonaro, então foi a escolha verdadeira. A escolha correta era eleger Bolsonaro.
Bolsonaro. Se a maioria elegeu, então era a escolha certa a se fazer. Se você quiser fazer um apelo de números, né, uma falácia de populum, você pode simplesmente virar pra esse senhor e falar isso. Ele vai discordar de você veementemente. Vai falar, não é porque naquele momento a maioria elegeu o Bolsonaro nas urnas que o Bolsonaro era a escolha correta e blá, blá, e aí ele vai trazer toda uma argumentação. Mas agora, na hora de bater de frente com o Arthur, ele fala, não, a maioria dos jornais ali relevantes está dizendo isso, então é verdade. Uma falácia de populum. Essa pergunta é simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Calma lá, velho. Os dois se acalmem, calma. Parece meu professor de história, mano. Vamos lá. Vai lá. Calma. Parece meu professor de história. É de lascar, bicho. Enfim, galera, não tem muito mais o que falar. Ele não traz nenhuma evidência. O Arthur pede a evidência, ele não traz. E a resposta dele é: vai lá, lê o artigo lá, Arthur. Lê lá o artigo. Como se fosse autoprobante. E não é autoprobante nunca, né, cara? Você precisa falar o modus, como é que foi feito, explicar por que faz sentido ter sido feito desse jeito. Né? Como eu sempre defendi, como eu sempre expliquei as críticas da questão do comportamento facial, quando alguém falava sobre isso, né? Pessoal, um despreparo muito grande aí do rapaz, do Álvaro, enfim. Eu nem sou próximo do Arthur, inclusive o Arthur já falou de mim, eu já tive uma questão aí que eu fiz um vídeo resposta dele aqui no canal Metaforando, do ano passado, se eu não me engano, 2023, eu não sou próximo do Arthur, mas fica evidente, pelo menos nesse trecho que vocês mandaram pra mim, fica evidente uma superioridade retórica do Arthur diante do sujeito aí. Enfim, pessoal, é isso, não tem muito mais o que comentar. Ficamos por aqui então com esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aí os seus comentários, tá certo? Quais outros vídeos de análise você quer ver sendo comentados aqui no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!